Boa tarde, meninas. Hoje a nossa aula de artesanato é através desse vídeo, onde nós vamos aprender, continuar a nossa aula aí de amigurumi. Para iniciar, eu quero fazer uma oração com você. Pai, obrigada por essa tarde em que juntas nos reunimos online para aprendermos um pouco mais dessa arte de amigurumi. Pedimos que o Senhor nos abençoe todas as meninas do artesanato. Pedimos que o Senhor nos capacite, abra a nossa mente e nos dê sabedoria. Como o Senhor deu sabedoria aos artesãos na tua palavra, no livro de Deuteronômio, que o Senhor nos dê também sabedoria para desenvolvermos da melhor forma as técnicas que são ensinadas a nós nesse tempo. Em nome de Jesus pedimos a tua direção. Amém. Vocês não vão ficar vendo meu rosto porque eu vou precisar baixar o celular para vocês poderem verem direitinho, tá bom? Mas a gente vai estar conversando e eu vou estar explicando direitinho, recapitulando a outra aula que a gente teve e entendendo a partir de agora qual vai ser a dinâmica dessa continuação do nosso amigurumi. Quero incentivar você a não desistir. Lembre-se da palavra da pastora semana passada. Não desista antes de começar. Insista, aprenda essa técnica, mesmo que você não vá trabalhar com ela, mas é importante, né? A gente aprender algo novo, se dedicar a algo novo, porque pode ser um socorro na hora de um aperto, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá, vamos continuar. Vou arrumar o celular aqui, tá? Assim. Bom, gente, olha, nós estamos aprendendo a fazer o quê? O nosso gatinho, ó, o gato bola que fala. Olha o meu como que ficou. Ele ficou fofinho. Às vezes fala assim, mas ele nem é tão bonitinho. É claro que existem peças muito mais elaboradas do que essa. Por que a gente pegou essa? Porque essa é fácil. Então, para quem tá começando, é muito fácil de aprender. Aí tem meninas que já fizeram ele, já terminou, já fizeram outras peças, porque são meninas que já estão mais familiarizadas ao crochê. Para você que não é familiarizado ao crochê, certamente vai encontrar mais dificuldade, mas não é impossível, porque os pontos do amigurumi a gente já costuma fazer na técnica em crochê, tá? O amigurumi não deixa de ser uma técnica de crochê com o nome amigurumi. Então, é importante insistir. Aí para você que já conseguiu fazer, legal, continue fazendo mais peças, se dedicando. Mas também não deixe de assistir o vídeo, por quê? Porque às vezes pode ter dica que você não fez no seu. Como você teve facilidade de pegar, você pode ter continuado sem algumas dicas importantes, tá? Então assista o vídeo e assista mais vídeos no YouTube, tá? Importante. Lembrando da nossa receita que nós aprendemos e lembrando dos pontos básicos, que é o PB, que é o ponto baixo, o AUM, né? O A, o M, que é o aumento. Nós aprendemos a respeito do DIN, que é a diminuição, né? Nós aprendemos a respeito do anel mágico. Então, é importante a gente estar atento a conhecer os pontos. Ó, pra quem não pegou, eu vou fazer aqui só o início do anel mágico. O anel mágico, você pega 2 dedos, né? E, ó, faz isso aqui na sua mão. Pega e puxa o fio. Puxando o fio, eu já tenho um fio aqui na mão, eu posso soltar o anel e fixar bem a linha no dedo, de forma que você dá o primeiro ponto. Esse primeiro ponto não conta, lembra? Não conta. E a partir de então nós começamos com os nossos pontos baixos. Eu coloco 6 pontos baixos. O que é o ponto baixo? Você entra dentro do anel, dá uma laçada, puxou, puxa, você tá com 2 linhas, então você puxa todas elas. Vamos lá de novo? Entra dentro do anel baixo, dá uma laçada, ficou com 2 linhas na agulha, puxa tudo de uma vez. Dá uma laçada, puxa 2 linhas, puxa tudo de uma vez. Isso é o ponto baixo, tá? Uma laçada, puxou, puxa tudo de uma vez. Então, a gente já fez 4, 5 e 6. Colocou os 6 pontos baixos dentro do anel mágico, olha pra você ver. Olha, 6 pontos, tá? Você vai fazer o quê? Vai puxar.
esse fio de início. Puxou ele, você pode deixar ele ali quieto, esquece ele. Agora nós vamos para a segunda carreira. Lendo aí a sua receita, você vai ver que na segunda carreira são 6 aumentos, vai estar escrito 6 aumentos. O que é 6 aumentos? Lembrando que o amigurumi não tem emenda, então é importante que quando você terminou aqui de fazer os 6 pontos baixos do amigurumi, você pega o seu marcador. Ó, o que é o marcador, né? Quem teve na aula já viu. Ou alfinete e coloca sobre o último ponto que você fez. Por quê? Porque como não tem emenda, é uma continuidade, você vai saber onde é o final de cada volta. E então você vem e começa, ó, um aumento. O que é os 6 aumentos, no caso, na segunda-feira? São 2 pontos baixos dentro de cada casa que você fez embaixo, dentro de cada ponto baixo que você fez na roda, né, no circular anterior. Então, você vem e faz um ponto baixo, entra novamente dentro da mesma casa e faz outro ponto baixo. E assim você vai continuando. Na próxima casa, um ponto baixo e entra e outro ponto baixo. Na próxima casa, você vai fazer um ponto baixo e mais outro ponto baixo. Isso é aumento. 2 pontos baixos dentro do ponto baixo que você fez no círculo anterior, certo? Um ponto baixo, 2 pontos baixos, um ponto baixo, 2 pontos baixos dentro da mesma casa, sempre lembrando isso. E o que é importante no amigurumi? Você contar, certo? Então, quer ver? A gente já vai contar. Cheguei no último, eu tiro o meu marcador e vou fazer os meus 2 últimos pontos baixos dentro dessa casa, certo? Então, quando você vê, o total tem que ter dado 12. Tá vendo que entre parênteses na sua receita tá escrito 12? Tem que ter entrado 12. Então, vamos contar? Olha aqui pra você ver, ó. Deixa eu ver a melhor forma, assim, né? Então, ó, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pontos dentro nessa volta e com aumentos, que são 2 pontos baixos dentro de uma casa. Semana passada dei uma dica para vocês, né? Quando falar sobre aumento, imagina um casal. Então agora foram 6 casais, que resultam 12. Aí a gente vai para a terceira fileira. Eu vou fazer mais essa para vocês entenderem bem, para quem não ficou bem claro, e depois a gente vai pular de etapa, tá? Para a etapa que a gente pôs. O que tá dizendo a terceira fileira? Um ponto baixo e um aumento. Já entendemos que aumento é sempre 2 pontos baixos dentro da mesma casa. Então, como que vai ser essa sequência? Você vai pôr um ponto baixo na primeira, um ponto baixo. Na próxima casa, você vai pôr 2 pontos baixos, que é o aumento. 1, 2. Totalizando 3, certo? Por quê? Porque ficou 1, 2, 3. No próximo, você vai fazer de novo. 1 ponto baixo e 2 no próximo. Certo? Ó. E assim você vai continuando. Terminou, vai um solteiro, né, que eu dei dica pra vocês semana passada, e um casal, que é o aumento, certo? Ó. Muito bem, próximo, um solteiro e um casal, que é o aumento. Isso é em cada casa, um solteiro numa casa, um casal na outra casa. E aí você vai, um solteiro e um casal. Ó, de novo, um solteiro, a gente já tá na penúltima casa, e um casal. O que você... Uma dica bem legal. Percebe que quando eu cheguei no marcador, eu tirei o meu marcador, ele sempre vai terminar, lembrando que o meu marcador está no último ponto da volta, certo? Ele sempre vai terminar com o aumento, quando você estiver vivendo as fileiras, fazendo fileiras de aumento.
sempre é uma dica. Não terminou com o aumento? Alguma coisa está errada atrás. Então, você precisa conferir a pontuação. Você vai conferindo. Ah, vou contar. Essa volta a gente terminou com 18, certo? Com 18 pontos. Lembrando que foi 1 ponto numa casa, 2 no outro. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aumento são 2 pontos na mesma casa. Aí você vai continuando. Você vai continuando, vai ver que na quarta é 2 pontos baixos. Então, você vai pôr um numa casa, outro numa casa. Na outra casa vai pôr um aumento. Então, vai ficar 1, 1, 2. 1, 1, 2. Você faz a volta toda e o total é 24. Na outra fileira, que é a quinta, são 3 pontos baixos. Então, você vai pôr um ponto numa casa, outro ponto numa casa, outro ponto numa casa e 2 na outra casa, que é o aumento. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 2. Vocês entenderam? Que eu pus 2 é porque é 2 pontos baixos dentro da mesma casa. Totalizando um total de 5 pontos. Então, ó, na terceira fileira é isso. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. Na sexta fileira, 4 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 2. 1, 2, 3, 4, 2. No linguajar do casado e solteiro, são 4 solteiros e um casal. E aí você faz a volta todinha desse jeito. 4 solteiros e um casal. 4 solteiros e um casal, totalizando 36 pontos. Na sétima, você vai fazer 5 pontos baixos, 5 solteiros e um casal, e um aumento. Então, você vai 1, 2, 3, 4, 5, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 2. Na sexta, você vai fazer 6 pontos baixos e um aumento. Ó, aí eu fiz aqui numa outra cor. Vamos ver quantas fileiras eu tenho aqui, ó, bem pertinho de vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu estou na sétima fileira aqui. Então, eu vou fazer a oitava fileira junto com vocês. Aonde eu estou? Nos 6 pontos baixos e um aumento. Então, ó, é amarelinho assim, mas acho que dá pra ver bem. Eu vou pôr aqui no azul, que acho que vocês vão conseguir observar melhor. Ó, então, vamos lá. 1 na primeira casa, 2 na segunda casa, 3 na terceira casa, 4 na quarta casa, 5 na quinta casa e 6. 6 pontos baixos, um dentro de cada ponto. E agora eu vou fazer o quê? Um aumento. 2 pontos dentro de uma casa só. Se acabar o vídeo, gente, eu recomeço, tá? Porque eu não entendo muito bem essas gravações. E aí a gente vai, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí a gente, vamos lá, 2 pontos dentro da mesma casa, que é um aumento, certo? E aí você continua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E um aumento, que é 2 dentro da mesma casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é mais um aumento, que é 2 dentro da mesma casa. Tá vendo como não é difícil, ó? 1, 2. Lembrando que quando eu entro aqui dentro da casa, eu entro inteiro, tá? Eu não pego só uma fita, ó. Eu entrei todinho, ó, tá? Então, ó, porque teve menina semana passada que tava pegando só num fiozinho da correntinha. E não pode, você tem que pegar inteirinho. Ó, continuando aqui, eu já fiz, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento.
E vamos lá, mais um grupo. 6 mais 2 dá 8, certo? Então, mais um grupo de 8 pontos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu cheguei no último ponto, que é o marcador. Então, o que eu faço? Eu tiro o marcador e vou no último ponto, vou fazer o quê? 2 pontos baixos, que é a dica que eu dei para vocês, que sempre nele termina com 2 pontos baixos no caso do aumento, e que é importante vocês observarem isso, qualquer coisa tem que recontar. Lembrando que vai contando. Quanto que tem que dar no final desses pontos? 48 pontos. Então, você vem e você conta, ó. Ó, lembrando do direito, lembra que eu falei para vocês? Esse é o avesso do amigurumi e esse é o direito. É muito fácil de enxergar porque você consegue enxergar as correntinhas aqui quando você olha no direito. No avesso, você não enxerga as correntinhas, certo? Ó, não consigo enxergar. Só que quando eu viro pro direito, eu olho e eu vejo todinhas as minhas correntinhas aqui, ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 48 bem em cima do marcador, tá? Então, certinho. Chegamos então na nossa nona carreira. O que está escrito aí na nona carreira? Está dizendo assim, ó, da nona à 17ª carreiras, que no total dá 9 carreiras, você precisa fazer 48 pontos. A gente não acabou de contar e deu 48 pontos aqui? Então, o que você vai fazer? Você só vai repetir essa roda, essa volta, por 9 vezes. Que quer dizer que você vai por ponto sobre ponto, ponto baixo sobre ponto baixo. Não tem aumentos, né? Então, é um ponto baixo sobre cada ponto baixo. O que eu vou falar? Vou fazer aqui uma vez para vocês, porque eu já tenho um adiantado ali, ó. Então, você vai pegar e vai dar continuidade, certo? Ó, um ponto sobre ponto, ó, para você observar, eu estou exatamente, eu não sei, gente, se tá dando para ver direito, porque é complicado isso aqui. Ó, um ponto sobre ponto, um ponto sobre ponto. Só solteiro, vamos dizer assim agora nessa linguagem, só solteiro, não vai ter mais casados. E assim eu vou. Terminei a primeira volta, cheguei aqui, deu a nona. Terminei a outra volta, deu 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sabe como que vai chegar o seu trabalho quando você chegar na 17ª fileira? Ele vai estar exatamente assim. Olha para você ver. Ó, vou contar aqui para você quantas fileiras tem, porque eu acredito que eu fiz até a 16ª. Então, você vai ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Então, eu preciso fazer mais uma, que é a minha 17ª. Então, ainda a minha 17ª é 48 pontos. Então, eu vou circular, fazer todinho o círculo, a volta, com ponto sobre ponto, que é 48 pontos, certo? E aí, alguma dificuldade até aí? Como vai ficar gravado, você vai poder assistir e assistir de novo e assistir de novo. Hoje a gente vai até a diminuição. A diminuição eu vou ensinar para vocês porque a grande maioria das meninas chegou nesse ponto aqui que nós estamos, certo? Mas aí agora, como é que a gente faz a diminuição? Então é importante a gente saber. E eu vou chegar nesse ponto. Eu desafio vocês a continuarem pra gente terminar esse gatinho, certo? Depois eu quero tirar foto de todos os gatinhos com vocês lá. Cada uma com o seu gatinho pronto. É um desafio. Assim que a gente voltar, depois que passar a crise da nossa vida aí que a gente tem vivido, nessa pandemia, nós vamos voltar com nossos gatinhos prontos. E eu quero tirar foto de todo mundo com seu gatinho. E isso é bom pra gente, sabe? Pra ver o quanto a gente foi desafiada e o quanto a gente
não desistiu, a gente fez. Ah, mas não saiu muito bonito. É o primeiro trabalho. Tudo que você faz pela primeira vez sai perfeito? Não sai, gente. Não sai. Os meus primeiros amigurumi saíram muito feios. Hoje eu considero que tá chegando na média, tá? Chegando, não tô na média ainda não. Ficam mais bonitos, eu gosto deles, mas eu sempre tô olhando e falando, eu posso melhorar nisso, eu posso melhorar naquilo, mas eu vivo desafios diários de olhar para um e falar, eu quero fazer esse, né? Eu vou fazer esse, e aí eu faço o primeiro, às vezes não sai legal, desmancho, faço de novo, né? E assim a gente vai se aperfeiçoando. É tudo na vida isso, tá? Se você nunca cantou a primeira vez e não gostou, você precisa treinar para você cantar melhor, né? Se você fez um bolo e desandou, vamos fazer o bolo de novo, não é verdade? Eu preciso fazer 1000 vezes o bolo, não sou igual a Anice não, que faz e já deu certo. Mas garanto que no começo também a Anice precisou se aperfeiçoar, do mesmo jeito que a Rê precisou se aperfeiçoar pro crochê, pros lindos tapetes que ela faz, né? A Elisama com as bolsas, é aperfeiçoamento. E todos vocês que todas têm a sua capacidade. Olha só, a gente chegou no 17º carreira, terminou. E ele está desse jeito. O que tá dizendo aí depois na receita? Coloque óleos de segurança entre a carreira 10 e 11, separado por 8 pontos. Então, o que são os óleos de segurança? Algumas de vocês já devem conhecer, ou todas, mas pode ser que algumas já tenham comprado, outras não. Se caso você não quiser fazer óleo de segurança, depois a gente aprende a fazer o olho do próprio amigurumi, tá? Da própria linha. Mas o olho de segurança, gente, é uma praticidade e não é caro, tá? Não é uma coisa assim absurda pra você comprar. Ó, esse aqui eu paguei, ó, R$4,60. Eu comprei lá perto do Notre Dame. Eu esqueci o nome daquela loja lá, mas depois eu coloco pra vocês, que eles amam, sabe? Então, ó, olha só, tá vendo o olho? Então, o que acontece? O olho, ele vem assim, parece um parafuso, certo? E ele vem com a trave de segurança. Pra que serve isso? Pra não soltar o olho, principalmente que às vezes o amigurumi é pra uma criança, e isso não tem problema, né? De ter algum acidente. Então, o que a gente vai contar, nós vamos contar qualquer lado. Não se preocupe com o lado. Então, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa é a 10ª. Então, é entre essa e essa que eu preciso colocar o olho. 10 e 11, certo? Então, eu venho, furo aqui, ó, com a minha agulha mesmo. Quem tem aquele furador para artesanato, você pode usar ele. Aí você vem e coloca um olhinho aqui, certo? Vamos enfiar o olho. Ele é chatinho de enfiar. Quem sabe você fala, não, você não tá conseguindo. Ele é chato mesmo, certo? Conta, a partir desse lugar que você colocou o olho, você conta 8 casinhas pra ver, pra poder colocar o outro olho. Então, ó, cada casinha é o quê? Esse Vzinho dos seus pontinhos que você fez. Então, você vai contar, ó, deixa eu pôr aqui pra me contar, gente. Vou pra cá, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contou 8, você entra nele, tá? Ó, contei 8. Olha aqui pra vocês verem. Fiz o meu furo, ó o furinho, certo? E aí eu venho e entro com o outro. Como eu já tenho um gatinho pronto, eu não tenho intenção de continuar esse olho, certo? Porque a linha eu vou usar pra fazer outra coisa, gente. Eu já tô com as ideias aqui, certo? E aí, ó, entrou o olho, certo? Entrou o olho. Como vai estar por dentro? Por dentro vai estar desse jeito assim. O que eu faço? Eu pego a minha trave de segurança e entro com ela assim, ó. Pode ser tanto de frente, como pode ser assim, ó, tá? É do seu gosto. Daí você vem e aperta. Você precisa apertar bem. Se eu apertar, ele entra, depois não sai mais. Então, eu não vou apertar. Então, o que você vai fazer? Vai apertar. Apertou até encostar no fio, ele está travado. E aí, o olho tá pronto, certo? Colocou nesse ponto por quê? Porque depois pode ser que fique um pouco mais difícil para você continuar. Vou deixar esse olho aqui, depois eu tiro ele, tá? E olha aqui, ó, certo? Eu não vou tirar esse olho tão cedo, porque semana que vem a gente ainda tem mais uma aula ainda com essa mesma cabecinha. Agora a gente vai começar o quê? As nossas diminuição.
Do mesmo jeito que a gente aumentou o trabalho, agora a gente precisa diminuir para quê? Para fechar. Olha aqui, ó, certo? Ó. Então, ele veio, começou aqui, ó, veio, colocou aqui a altura do olho e ele veio mantendo até a 17ª, aí depois da 17ª ele começa a fechar. Vamos fechar então? Vamos começar a diminuição, certo? O que é a diminuição? Do mesmo jeito que o aumento são dois pontos baixos dentro da mesma casa, a diminuição a gente vai pegar duas casas e vamos fechar em um ponto só. Eita, Luciane, que difícil. Vamos fazer juntas. Vamos lá. Então, a 18ª carreira diz que é 6 pontos e uma diminuição. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer 6 pontos, 6 solteiros, um dentro de cada casa. 2, 3, 4, 5, 6. E aí, chegamos no 6, certo? Como é que eu vou fazer a diminuição, Luciane? Olha, eu vou te ensinar a fazer uma forma de diminuição. O que eu faço? Eu tô com a agulha dessa maneira. Eu entro dentro da próxima casa. Entrei, eu puxo o fio e fico com ele aqui na minha agulha. Entro de novo na próxima casa. E quando eu entro na próxima casa, eu tiro de novo o fio. Olha só, eu fiquei com 3. Quando eu fico com 3, eu puxo e deixo tudo dentro de um só. Ok? Vou lá, vamos fazer a próxima diminuição para vocês aprenderem. Então, 1, 2, 3, lembrando, um ponto dentro de cada casa, 6 solteiro, 4, 5, 6. E vamos lá para mais uma diminuição. Então, o que eu faço? Ó, eu entrei dentro do próximo ponto baixo, puxei, fiquei com 2, ó. Entrei de novo no outro ponto baixo, puxei, fiquei com 3. Estando com as 3, eu dou a laçada e tiro tudo de uma vez só. Isso é uma diminuição. Olha para vocês verem o quanto, como ela fica, ó. Nesse último aqui que eu fiz, ó. É difícil de enxergar, né? Mas coloquei, certo? E aí você vai. Vamos lá fazer mais uma vez. Vamos fazer essa carreira inteira junto. Vamos lá. Observando o próximo pontinho. Por isso que é importante estar no direito para você fazer, porque você vai conseguir enxergar qual correntinha você vai entrar. Então, lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, mais uma diminuição. Então, entrei no próximo ponto baixo, dei uma laçada, puxei, ficou 2. Entrei no próximo, dei outra laçada, entrei. Lembrando que você entra num ponto, deu uma laçada, entra no outro e faz outra laçada. Vai ficar com 3 pontinhos e esses você tira tudo de uma vez. Vamos lá de novo, mais 6 pontos baixos, né? 6 solteiros aí pra gente poder treinar mais. 2, 3, 4, 5, 6. E aí, agora a gente vai fazer o quê? Mais uma diminuição. Então, você vai, puxa uma, ficou com uma. Vai no próximo ponto, puxou, ficou com 3. 3 você puxa todas de uma vez, tá? Ó, 1, vamos lá continuar. 2, 3, 4, 5, 6. E aí, vamos lá de novo. 1, ó, vamos fazer de novo bem devagarzinho. Então, vou lá, entro no próximo ponto baixo, puxei uma, fiquei com 2. Vou no ponto baixo, puxei uma, ficou 2. E aí, ficou, puxou todas, é uma diminuição. A gente tá terminando já essa volta, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu perdi uma aqui. 5. E aí, a gente vai fazer o quê? Uma diminuição. Quando chegar aqui, ó, olha pra vocês verem. Percebe aqui, ó, direitinho, ó. Vocês vão olhar, assim, né, pra ver.
vocês vão olhar, vai ver que tem um ponto e tem o do marcador. Então, você sabendo que já tem os dois restantes, que é a diminuição, tira o marcador e aí você vem e faz a diminuição, certo? A última diminuição, ó. Puxei de novo, ficou 3 e eu tiro. Muito bem, ok? E aí eu ponho o marcador de novo aí, nesse 1. E assim, gente, eu vou fazendo. Olha pra vocês verem. Depois você vai fazer 5 na 19ª, 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, você vai fazer 5 solteiros. 1, 2, 3, 4, 5. E uma diminuição nos próximos 2 pontos, certo? Então, você vai fazer depois na 20ª. 1, 2, 3, 4, uma diminuição. 1, 2, 3, 4, uma diminuição. Depois você vai fazer na 21ª. 1, 2, 3, uma diminuição. Na 22ª, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode ver que aumentou aí. E uma diminuição. Você vai ficar no total com 21 pontos dentro da sua volta. Aí, qual que é o direcionamento aí da nossa receita? Coloque o enchimento. Por quê? Porque se você deixar para pôr muito para depois você vai ter mais dificuldade para colocar. Então, você vem com todo o enchimento e coloca aí dentro, certo? E aí, continua. 5 pontos baixos e uma diminuição. 1 ponto baixo e uma diminuição. E aí, vai fechar o anel mágico invertido. Eu vou terminar esse aqui, tá? E vou fazer até o ponto mágico para vocês. Agora eu não consigo fazer isso, mas eu vou terminar, vou pôr enchimento direitinho e venho fazendo um vídeo até antes da próxima terça-feira, ou quem sabe até hoje à tarde mesmo eu consiga, mais tarde, né? E fecho ele para vocês terem noção e deixarem fechadinhos. E aí, o que vai acontecer? Na próxima semana, a gente vai fazer a orelhinha, que são 2 iguaizinhas. Vamos fazer os pezinhos, as patinhas no caso, né? Que são 4 patinhas, que são muito rápido de fazer, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma aqui na aula com vocês e o rabinho. Ó, o rabinho. O rabinho, gente, é muito facinho também, tá? E aí, a gente termina de fazer essas peças e costuramos ela no seu gatinho, para dar forminha do seu gatinho, certo? E aí, como Luciane, mas e a boquinha, né? A sobrancelha, né? Os pelinhos aqui, o narizinho, né? Que não é boquinha, é nariz. Isso aqui é fácil demais de fazer, a gente vai fazer por último, tá bom? Então, ó, façam aí até onde a gente conseguiu aprender hoje. Tenho dúvidas, manda para mim, como a pastora colocou aí, pode mandar no individual, tá? Mas é importante até você mandar no individual, mas pode ser que eu responda no grupo, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de um monte de gente, quando a dúvida for com relação ao trabalho, tá bom? Tá? Você tem alguma outra dúvida pessoal, alguma coisa aí? Não. Mas com relação ao trabalho, eu tenho uma dúvida com relação ao trabalho. Mas eu não quero mandar no grupo, eu quero mandar no seu individual. Manda para mim no meu individual, mas se eu ver que há necessidade de responder no grupo, porque vai tirar a dúvida de várias meninas, certamente eu farei, tá? Gente, ó, uma dica legal. Esse gatinho pode ser um chaveirinho. Você pode colocar aqui, né, aquela correntinha de chaveirinho com mosquetão e deixar na bolsa do seu filho, do seu neto, da sua netinha, né? Você pode colocar um lacinho nele aqui e ela ficar uma gatinha. Pode fazer um sombreado aqui, um blush, né? E colocar. Então, uma variedade de coisas. Pode fazer um conjunto de gatinhos, né? E colocar de enfeite no quarto, ou no seu, ou no quarto da sua neta, da sua filha, da sobrinha, enfim. Muito bem, eu espero que esse vídeo seja esclarecedor para vocês. Por esse tempo nós viveremos assim, né? Até passar tudo isso. Mas certamente o Senhor tem cuidado de nós e não vai deixar de cuidar, tá bom? Pena que a gente não tem o lanchinho hoje, né? Mas sabe o que você faz? Faz aqui, tá pertinho de mim. Come uma bananinha no intervalo. Ou se não, faz aquele bolo delicioso que vocês sabem fazer.
E vai fazendo, come o lanche e continua. Deus te abençoe. Fique com Deus. Estou orando por vocês. Oremos umas pelas outras, porque certamente o Senhor tem cuidado de nós. Ó, não desista antes de começar.